Graças a Deus, que Deus abençoe a todos grandiosamente em nome de Jesus, né? Eu gostaria de começar fazendo uma oração e numa curta palavra eu vou falar um pouquinho sobre a consciência, o poder de uma consciência limpa e sendo ela o motivo pela qual Deus livra os seus servos, né? A consciência, a primeira coisa que Deus busca é inocência, é a pessoa livre de culpa, para que assim Ele possa livrar essa pessoa. Mas antes vamos fazer uma oração, entrar na presença do nosso Deus para que Ele possa nos guiar e que a mensagem venha tocar profundamente no seu coração, tá bom? Bendito és tu, ó Senhor, Deus Criador dos céus e da terra e do universo. O teu reino dura para sempre e a tua palavra não tem fim. O Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Israel, o Deus que levanta e o Deus que abate, o Deus justo, o Deus que põe reis como servos e servos como reis. Meu Deus, guia o nosso entendimento, que venhamos compreender a tua palavra e essa pessoa venha ser ensinada pelo teu Espírito e direcionada à boa consciência, que ela entenda sobre isso e que ela venha, através dessa mensagem, se empenhar em ter uma vida limpa, reta e íntegra diante do Senhor, alcançando assim a intimidade com o Senhor, que é o segredo da vitória do homem. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu queria falar rapidamente sobre a consciência. O que é consciência? A consciência nada mais é do que o tribunal humano. É um tribunal humano. Cada pessoa tem em sua consciência um tribunal. E a fé que nós temos, para que ela funcione, a nossa consciência deve estar de acordo com essa fé. Eu vou dar um exemplo para você, porque é um perigo, olha, é algo muito perigoso. Aquele cristão que tem sua consciência manchada, aquele cristão que não anda de acordo com a palavra de Deus. E ele clama, e ele pede, exige muitas das vezes, ó Deus faz isso, ó Deus faz aquilo. Lembra do povo de Israel, lá nos primórdios, lá no início, quando o povo estava escravo? Lembra o que Deus falou? Descerei e verei se de fato o clamor deste povo corresponde com suas obras. Observe que Deus fez uma comparação. Quando eu clamo, quando eu oro, quando você clama, quando você ora, o que Deus busca são as obras. Vamos ver se essa pessoa ela tem crédito comigo. Vamos analisar suas obras. Vamos ver se o clamor dela está de acordo com a vida que ela leva diante de mim. Porque o clamor é o prumo, né? E a vida com Deus é outro prumo. Então os dois, ambos são colocados na balança. Quem vai pesar mais? Porque o certo aí não é o clamor pesar mais, e sim os atos. A vida com Deus tem que pesar mais. Se a sua vida está de acordo com a palavra de Deus, naturalmente o seu clamor chegará a Deus e Deus irá atender, responder você. Porque eu já vi pessoas dizendo assim, pastor, parece que Deus não me ouve. Parece que Deus não me ouve. Não, Deus te ouve. Ele só não pode responder muitas das vezes, porque a vida que você leva não condiz com a palavra dele. Então preste atenção. No livro na primeira epístola, dos apóstolos de Timóteo, no capítulo 1, versículo 19, veja como é profundo que Deus fala através dessa palavra. Conservando a fé. Sabe como que se conserva algo? Você conserva algo cuidando desse algo, tendo todos os cuidados. É como você conservar, vamos dar um exemplo aqui, mais simples, um carro. Você compra esse carro e você cuida dele. Você faz as revisões na data certa, na quilometragem certa, você
troca o óleo, você faz tudo o que tem que se fazer ali, conforme você é orientado pelo próprio manual do veículo, e naturalmente você vai estar conservando o carro. Mas se você não fizer as revisões, você não está conservando aquele carro. E o tempo útil, né, de uso desse carro vai ser reduzido. Ao invés de você poder desfrutar desse carro 5, 6 anos, 10 anos, você vai usá-lo só 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque você não conservou ele. Você não fez o que tinha que fazer. Assim é a nossa fé. E para você, o que conserva a nossa fé, aliás, o que lapida, o que limpa, o que purifica, o que restaura, o que fortalece a nossa fé, é uma vida de obediência à palavra de Deus. E isso não é fácil, é uma guerra. É uma guerra porque existem ali as forças espirituais do mal, os demônios, que trabalham dia e noite para que a pessoa não venha conservar a sua fé, para desviá-la do caminho. Você já viu o que acontece com um barco quando entra água nele? O que acontece com um barco quando entra água nele? Ele vem a naufrágio. Ele vai afundar. Porque, de alguma maneira, aquela água entrou, houve uma brecha. E aquela água, de repente, o buraco ali é pequenininho, mas a água foi entrando. Foi entrando, e isso leva um tempo. Às vezes, um barco, ele não afunda, não vem a naufragar em 1 hora. Tem barcos que levam 5 horas para naufragar. Eu estou dando esse exemplo para você entender. Tem gente que já vem naufragando há muito tempo. Tem gente que já está afundando há muitos anos. A água está entrando. O que é a água? Ela vacila. O pecado tem invadido a vida dela devagar. Ela não mentia, agora está mentindo. Não roubava, agora ela rouba. Ela trai a pessoa que ela ama. Né? Ela mente. Ela comete vários pecados. Né? Coisas que ela não fazia antes e agora ela faz. Começou a andar com pessoas que não professam a mesma fé, não amam a Deus. A água está entrando. E vai chegar o dia em que o barco vai afundar. O barco é sua vida. Você é o barco. E se você não procurar imediatamente vedar aquele buraco, aquele problema, consertar aquele problema ali no barco, se você não vedar, você vai afundar. E essa palavra que o Espírito Santo leva através da minha vida agora para você é justamente para abrir os seus olhos a identificar onde está a brecha e tapar essa brecha e se voltar para Deus. Para isso você tem que conservar a sua fé através de uma vida de fidelidade. Se conserva a fé através de uma vida de santificação, jejum, oração, vivendo no primeiro amor, tendo Cristo como o mais importante na sua vida, a pedra principal na sua vida, a coluna principal na sua vida, o centro, falando melhor, o centro de tudo. Você não pode amar mais ao seu marido do que a Deus. Você não pode amar mais o seu filho do que a Deus. Você não pode amar os seus bens mais os seus bens do que a Deus. Deus, ninguém pode substituir Deus na sua vida. O lugar de Deus na sua vida é único. Ninguém vai preencher esse espaço. O espaço de Deus na sua vida é grande. E não é um carro que vai preencher, ou o marido, ou o filho. Só Deus pode preencher esse espaço, porque esse espaço é dele. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, qual é a visão aqui? Você tem que conservar a sua fé. Por isso que a fé de muita gente não funciona. Ela pede e não recebe. Ela dá e não recebe de volta. Ela planta, a semente morre. Ela clama e não é ouvida, porque a fé dela precisa de manutenção. Então, em 1 Timóteo, né, muitos falam Timoteu, 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 19, diz: conservando a fé. Em seguida, e a boa consciência. Sabe o que é isso? Se eu já conservo a fé, através de uma vida limpa, de atitudes que agradem a Deus, naturalmente eu estou também conservando a boa consciência.
Se eu não faço o primeiro, eu não posso fazer o segundo. Se eu não conservo o primeiro, eu também não vou conservar o segundo, porque o segundo depende do primeiro. Certo? Se eu conservo a minha consciência, antes disso, eu já vinha conservando a minha fé, através de atitudes de fidelidade, sendo fiel a Deus, me desviando do mal, andando em espírito. Então, naturalmente, a minha consciência estará limpa. E a consciência limpa é tudo. A consciência, uma consciência limpa, minha amiga e meu amigo, é tudo. Porque quem tem uma consciência limpa não tem medo. Quem tem uma consciência limpa não teme a nada e a ninguém, a nenhuma situação. A consciência dela diz, fica tranquilo, você não tem culpa. Deus está do teu lado, porque você está limpo. A consciência limpa é o cargo-chefe. É o principal, na minha opinião. Talvez outros pregadores interpretem isso ao seu jeito, ao seu modo. Cada pregador tem sua opinião. Eu tenho a minha. E a consciência, para mim, é a coisa mais importante que existe no ser humano. Se ela está limpa, o ser humano, ele é forte. Ele tem forças para clamar a Deus. Ele tem forças para realizar, tomar qualquer atitude, realizar qualquer negócio, porque a sua consciência está limpa. Nada o impede. Quem tem consciência limpa dorme bem. Você sabia que uma consciência suja tira o sono? Você sabe disso. Porque todos nós já passamos por isso. Tem pessoas que estão passando atualmente, não conseguem dormir, a consciência está suja, porque ela fez algo errado, ela defraudou alguém, ela roubou alguém, ela mentiu, ela prejudicou alguém. Ela não dorme. E ela não fala isso para ninguém, mas ela sofre com isso. A consciência pesada destrói o ser humano. Né? A autoestima da pessoa vai para o chão. Consciência suja. Eu estou falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Né? Porque o conhecimento da palavra de Deus afeta a consciência dela. O conhecimento da palavra de Deus afeta, diz para ela, nesse tribunal chamado consciência, você está errado. Isso não vai acabar bem. E aí a pessoa não tem paz. Por isso que diz, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Porém, alguns, rejeitando-a, quer dizer, a boa consciência, naufragaram na fé. Naufrágio da fé. E esse naufrágio, ele acontece quando você rejeita a boa consciência. Sabe o que significa naufrágio da fé? Naufrágio é, se o navio vai a naufrágio, ele afundou. Você afunda a sua fé. A sua fé se torna inoperante. Não tem mais valor. Não surte mais efeito. Não tem mais poder. Porque a consciência suja ou a rejeição da boa consciência aprisiona a fé e a fé se torna inoperante. Segundo o que diz aqui a palavra de Deus. Aí eu lembrei, falando da consciência, lembrei dessa palavra, da 1 Timóteo 1,19, conservando a fé e a boa consciência, e lembrei de um homem que nos céus era muito conhecido. Porque tem aquelas pessoas que são conhecidas nos céus, são famosas. Né? E tem aquelas que nem os demônios conhecem. Há homens que fizeram história no reino de Deus. Aqueles que, quando Deus dava uma missão aos anjos, os anjos diziam, nós vamos fazer essa missão, olha, é ele, é Abraão, é Elias, é Daniel, é José. Né? Porque esses homens, os anjos tinham conhecimento da importância desses homens para Deus. Deus ama todos, mas aqueles homens ali, a gota do amor de Deus ultrapassava a normalidade. Deus amava aqueles homens de forma especial. Homens que foram exceções na Bíblia. Não faça da exceção regra. Mas esses homens foram exceções. Homens especiais. E nós podemos ser uma exceção no reino de Deus. Só depende de nós. Lembra quando o anjo veio até Daniel
Daniel, homem muito amado. Como o anjo sabia que Daniel era um homem muito amado? Como que ele tinha esse discernimento? O anjo sabia que Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus acima dos outros homens que já serviam a Deus. O nível de intimidade de Daniel com Deus não estava dentro da normalidade cristã, estava acima. Daniel, ele tinha um alto nível de intimidade com Deus. Lembra de Abraão? Quando Deus fala, Abraão, meu amigo? Acredite, um relacionamento de pai e filho, de amigos, são duas coisas diferentes aí. Tem coisas que o relacionamento do pai com o filho, naturalmente, o pai, ele fortalece o filho, muitas das vezes. É raros os casos em que o filho fortalece o pai. Acontece muito do pai orientar o filho, fortalecer ele, ensinar. Relacionamento de amigo é diferente. Relacionamento de Deus com Abraão não era de pai para filho, era de amigo. Abraão, Deus compartilhava com Abraão os seus interesses. Isso é muito forte. E nós podemos alcançar isso. E um outro detalhe sobre Daniel, e é aí que eu quero chegar. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, você já deve saber a história. Qualquer outro dia, em qualquer outra mensagem eu vou pregar mais detalhadamente. Agora, eu queria enfatizar apenas aquele trechozinho em que o rei, pela manhã, foi verificar se Daniel realmente estava morto e quais seriam as chances. 100%. Um homem que fosse lançado na cova dos leões não iria sobreviver, porque é impossível. Leões de cova, os reis deixavam os leões de cova, muitas das vezes, 30 dias sem comer, ao ponto que eles devoravam uns aos outros. Então não teria como um homem sobreviver ali. Aos olhos humanos, não tinha como um homem sobreviver ali. Mas Daniel sobreviveu. Por que Daniel sobreviveu? E eu mesmo já fiz essa pergunta em várias igrejas que eu passei. Eu perguntei ao povo, quem livrou Daniel da cova dos leões? E de uma forma unânime, a igreja responde, Deus. E eles estão errados, Elias? Não, eles estão certos. Deus livrou, mas uma outra coisa antes de Deus proporcionou isso. Antes de Deus? E eu vou provar para você na Bíblia. No livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 19. E pela manhã, cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada, atenção, foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O que foi achado em Daniel? Inocência. Se foi achado, é porque também alguém procurou, certo? Quem procura acha, não é verdade? E Daniel, ele passou por esse teste, por essa prova. Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus olhou para Daniel e o que viu nele? Servo íntegro, reto, temente a Deus, que se santificava, separado para Deus, que dava bom testemunho, que o adorava 3 vezes ao dia, um homem completo. Então, meu amigo e minha amiga, não tem leão, não tem rei, não tem inferno que toque num homem que tem uma consciência limpa. Essa é a mensagem de hoje do Espírito Santo para todos vocês. Lembre-se, o diabo não pode tocar em um homem, em uma mulher, cuja consciência está limpa. Como está a sua consciência?